Bom dia, turma! Bom dia! Em nossa aula de história de hoje, vamos trabalhar na página 60. Qual é o título da página 60 aí, turma, por favor? Cultura africana. Muito bem! Hoje nós vamos trabalhar sobre a cultura africana. Nós sabemos que os negros vieram de onde? Da África, muito bem, Maria Eduarda, da África, muito bem. Os negros vieram das Áfricas, o quê? Porque eles quiseram ou foram obrigados? Foram obrigados, muito bem. E eles vieram para o Brasil trabalhar como o quê? Escravos. Os negros trabalharam na onde? Nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar e também nas minas, não é isso? Nas minas. Sim. Nós sabemos que encontraram ouro onde? Minas Gerais. Em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Quem foi que encontrou ouro? Os bandeirantes de... Muito bem. Então os negros vieram para cá em navios o quê? Negreiros. Os negros vieram para o Brasil em navios negreiros. Esses navios tinham boas condições ou mal condições? Mal condições. Os negros vieram em navios negreiros em mal condições. Eles sofriam muito. E muitos negros acabavam mortos. Porque não era um dia só de viagem, eram longos dias. Porque os negros vieram da África em navios negreiros lotados, em condições precárias. Como assim precárias? Eles não se alimentavam muito bem, não bebiam água e muitos acabavam fazendo o quê? Suas necessidades ali mesmo. E acabava o quê? Adquirindo alguma doença. Tipo, eles davam desinteria, banzo, catapora, esses tipos de doença, não é isso? Então vamos falar um pouco sobre essa cultura africana. Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades e muitos grupos étnicos. Haviam reinos bastante desenvolvidos. Qual é a base do povo brasileiro, que a gente sabe? Portuguesa, africana e indígena. Então, nosso Brasil, nosso país, é um país miscigenado. O que é miscigenado? Uma mistura de raças. Então, a tia está falando aqui que antes da chegada dos europeus na África, o continente africano era dividido em várias nacionalidades. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas, mas seus descendentes da quarta geração nasciam livres. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados as suas vitórias para suas famílias, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: eles trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras, que eram os negros, que eles guerreavam, essas tribos havia também escravos. Muitos deles se tornavam escravos por conta de dívidas, por terem cometido algum delito. Então, na África, uma pessoa se tornava escravo se ele tivesse o quê? Dívidas ou tivesse cometido algum delito. Aí ele virava escravo. No início, os portugueses só compravam esses escravos que tinham cometido um delito ou que estavam com dívidas. A comercialização de escravos se chama assim o quê? Escambo. Então, a compra e venda de escravos se chama escambo. Então, a comercialização escrava era
feita por meio do escambo, no qual os escravos eram o quê? Negociados como os mercadorias. Então, os donos das fazendas, os reis ou pessoas muito ricas da época, tinha seus escravos, levava até uma feira e nessa feira os escravos eram o quê? Expostos e vendidos como mercadorias. Algo muito triste, né? E desumano, né? Que ninguém merece ser escravo ou merece ser vendido. Todo mundo tem direito de ser o quê? Livre. Todo mundo merece ser livre. Mas lembrando que todo mundo tem o quê? Direitos e deveres que devem ser o quê? Cumpridos. Todo mundo tem dever, não é isso? E todo mundo também tem seus direitos. Então, os escravos eram vendidos como mercadorias através do escambo. E muitas vezes os escravos não eram nem vendidos, eram trocados. Eles eram trocados por aguardente, tecidos, artigos bélicos como pólvora, armas de fogo, arco e flechas, espadas, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferros e conchas. Olha que tristeza! Muitas vezes, além dos escravos sofrer, passar por toda a dificuldade de não ter uma moradia, de não poder ter uma vida livre, eles eram vendidos como mercadorias e muitas vezes não eram nem vendidos, eram o quê? Trocados. Trocado por pólvora, por arma de fogo, por espadas. Muito triste essa situação, né? Vamos agora descobrir os principais grupos onde centralizavam esses centros que vendiam escravos. Então, os principais centros de comércio de escravos eram onde? Na África, que estava localizado onde? Em Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Esses três locais eram local de grande o quê? Centro onde se vendia os escravos. Entretanto, depois do comércio, esse comércio de escravo foi crescendo e aumentando muitas pessoas interessadas em ter um escravo. E isso assim, a comercialização cresceu e muitos escravos foram o quê? Vendidos. E muitos reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus, usando roupas europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Com esse grande crescimento da venda de escravos, esses reis passaram a viver com coisas o quê? Luxuosas, com grande o quê? Riquezas. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas foram o quê? Extintas. Muitas tribos africanas acabaram o quê? Sendo despovoadas. Porque o que acontecia? Uma família que era composta por 5 pessoas, essa questão de vender um escravo, eles acabavam sendo o quê? Separados. E era raro um escravo da família ficar com outro junto. Eles eram o quê? Sempre colocados o quê? Em lugares diferentes, para não ter contato com sua família. Então, por conta disso, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos foram o quê? Trazidos pelo Brasil. Os principais povos foram os bandos da Angola, Moçambique e Congo. Angola, Moçambique e Congo foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, os bandos da Angola, que é Moçambique e Congo, eles ficaram nos estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro
Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo. Esses povos negros ficaram nesses estados aqui do nosso país. Já os sudaneses, Guiné e Nigéria e Costa do Ouro, foram para a Bahia, e o malês, da Mali, que foram para todo o Brasil. Então, o povo malês e Mali foram para todo o Brasil. Por isso, devido a a questão da cultura aqui no Brasil, ter povoados portugueses, ter os indígenas, os africanos, o nosso país se tornou miscigenado. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa branca, eu não posso dizer que sou uma pessoa totalmente indígena. Nós temos contribuições desses três povos, não é, turma? Então, nós temos aqui, os negros eram transportados onde? Eles eram transportados onde, os negros? Em navios negreiros. Então, os negros eram trazidos para o Brasil em navios negreiros. Leia para mim aí, Luiz. Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas. Muitos morriam de banho, doenças planetárias, profunda depressão, faziam com que a pessoa não se assustasse e outras doenças, como disenteria, sarampo, escorbuto, sarna, e muitos deles cometiam o quê? Suicídio. Devido ao grande sofrimento que eles passavam dentro desses navios, muitos queriam o quê? Morrer. Não tinha expectativa nenhuma, porque eles tinham para que ser escravos, não é? Então era muito o quê? Triste a situação do povo negro. Então nós temos aqui, quando chegaram no Brasil, os africanos escravos eram expostos em feiras para serem vendidos pelos fazendeiros brasileiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os negros eram obrigados a trabalhar. E aqueles que se negavam sofriam fortes violências. Eles apanhavam, sofriam violências físicas, os negros. A vida nas fazendas não era fácil. Era de grande o quê? Sofrimento para o povo negro. Então, o povo negro sofreu muito. Além de sair de onde eles moravam, eles vieram de onde? Da África, deixando sua família, vieram para um país onde foram obrigados a ser o quê? Escravos. Viviam em condições o quê? Desumanas. E muitos, quando eram transportados nos navios negreiros, adquiriam doenças como banzo, catapora, varíola, sarampo e entre outros. E aqueles que não adquiriam nenhuma doença, acabavam o quê? De tanto sofrimento, eles acabavam o quê? Cometendo suicídios. Não tinha vontade nenhuma de morrer. Que tristeza, né? Então, o tempo foi passando. E a vida desses escravos, em 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho, por esse motivo, muitos negros fugiam. Eles fugiam e eram o quê? Perseguidos. Eles fugiam e eram perseguidos pelos seus senhores. Não é isso? Seus senhores mandavam o quê? Os capitões do mato ir à procura de quem? Dos negros. E muitos se refugiavam onde? Em quilombos. Pode falar, Lina? Então nós sabemos o quê? Que os negros vieram da África, não é isso? Eles vieram para aqui para ser escravos. Eram vendidos por meio do quê? De escambo, com mercadorias. E muitas vezes os negros eram trocados nessas feiras por mercadorias como aguardente, pólvora, arco e flecha, armas de fogo, conchas, miçangas, tecidos. Então, objetos que não tinham o quê? Valor. E hoje, vocês acham assim, que se no dia de hoje existisse a escravidão, seria algo legal? Não. Seria algo muito triste e ruim, né? Porque todo mundo tem direito à liberdade. E
lembrando que todo mundo tem seus direitos e seus deveres que devem ser cumpridos. Então agora vocês vão responder a primeira e a segunda questão da página 61. E para casa, turma, vocês vão responder 62 e 63, por favor. Façam aí agora a página 61, turma.